Ana ajuizou uma ação de execução contra Roberto, visando o cumprimento de sentença transitada em julgado que reconheceu a dívida de R$ 50 mil, referente a um contrato de prestação de serviços não cumprido. Após a citação de Roberto, foi realizada a penhora de um imóvel. No entanto, Roberto apresentou embargos à execução, alegando que o valor da dívida já foi pago integralmente e que a execução não poderia prosseguir. O juiz, após analisar os embargos, entendeu que a alegação de pagamento não era suficiente para desconstituir a execução, uma vez que não houve prova robusta do adimplemento. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz poderá, com base nos embargos à execução, suspender a penhora do imóvel, se entender que a alegação de pagamento é plausível, até que se prove a quitação total da dívida. Letra B. O juiz deverá sempre acolher os embargos à execução, mesmo que não haja provas do pagamento da dívida, garantindo a suspensão da execução até o julgamento final. Letra C. Os embargos à execução têm o efeito de suspender automaticamente a execução. Boa pergunta. E aí, o que vocês acham? Exceto nas hipóteses de fraude ou de comprovada insolvência do devedor? Ou D. Os embargos à execução, se apresentados, não têm efeito suspensivo automático, salvo se o juiz entender que há risco de dano irreparável à parte executada, ou que a dívida já foi quitada e o juízo estiver garantido. O juízo estiver garantido é aquela dívida da qual eu embarguei está garantida. Eu digo, olha, suspenda essa penhora, mas suspenda essa execução, levante essa penhora, mas eu garanto o juízo aqui. Eu já deixo depositado os 50 mil para eu poder discutir isso sem estar com o meu bem bloqueado ou sem estar com a execução comendo no centro, né? Como dizem aqui no Nordeste. Pode acontecer? Vamos ver? Artigo 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo automático, ou seja, essa é a regra. Qual é a regra? Não tem efeito suspensivo, ou seja, não tem efeito suspensivo automaticamente, ou efeito suspensivo automático, efeito suspensivo op legis, decorrente da lei. Mas pode ter efeito suspensivo op iudicis, decorrente de decisão judicial. Vamos ver como? Primeiro, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo. O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos. Quando? Verificados os requisitos para concessão de tutela provisória, probabilidade das alegações, mais risco de dano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? São os dois requisitos para uma tutela provisória. E desde que a execução já esteja, ou uma tutela de evidência, tá? Uma das hipóteses do 311, o direito esteja evidente, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. A dívida deve estar garantida, deve ter uma contracautela, tá? Deve ter uma segurança ao juízo, você deve garantir a dívida, você como embargante deve garantir a dívida. Se você perder, tá lá já para o sujeito executar e vencer o processo e levar para casa. Então, primeiro, a dívida tem que estar garantida. Primeiro ponto. Segundo, tem de estar presentes os requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Tá? Tem de estar presentes os requisitos de uma tutela provisória. Probabilidade, se for de urgência, probabilidade das alegações, mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou de uma tutela de evidência, que é um direito evidente, como é o exemplo aqui do supostamente a dívida já estar paga, por exemplo. A dívida já foi quitada, ou se isso ficar claro no processo, garanta o processo, já foi quitada e eu estou convencido de que a dívida já foi quitada, tenho aí razões suficientes para conceder uma tutela provisória. Logo, segundo o Código, tenho razões também, segundo o 919, parágrafo 1º, razões também para suspender essa execução, tá bom? Enquanto discuto se a dívida foi paga ou não. Então, gabarito correto, letra D. Os embargos à execução, se apresentados, não têm efeito suspensivo automático. Não tem efeito suspensivo como regra. Verdade. Salvo se o juiz entender que há risco de dano irreparável à parte executada, um dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou que a dívida já foi quitada, e o juízo estiver garantido. É verdade. Letra D, alternativa correta. Espero que tenha ficado fácil. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus.